Bom dia, está no ar mais um episódio do Panorama Câmara. Em direto hoje desde Espanha, porque a gente teve que vir para encontros com distintas câmaras de algumas das regiões da Espanha, mas sem parar de poder fazer essa conexão com nossos associados com temas de interesse, seguimos com mais uma edição do nosso espaço de conversas e análise sobre os temas que impactam no ambiente de negócios entre Brasil, Espanha e Europa. Eu sou Carlos Fernandes e um prazer estar com você nesta manhã. Antes de começar, gostaríamos de convidar você para um evento especial que promoveremos amanhã, 28 de abril, no Univers Cultural, em São Paulo. O Iniciativas que Impactam, proyecto en parcería con la Embajada de España no Brasil para valorizar proyectos de impacto social. O evento contará con a entrega de trofeos, exhibición de vídeos dos proyectos e o lançamento de um e-book inclusivo. Inscreva-se no nosso site. Agora, vamos com o nosso bate-papo de hoje. Para iniciar o nosso programa, vamos falar das implicações jurídicas do acordo Mercosul-União Europeia, que, como vocês sabem, vai entrar em vigor bem cedo, agora em maio, e é um tema bem sensível tanto para as empresas em todo o Mercosul, logicamente, mas no nosso caso, muito interesse em Brasil, e as empresas na Espanha. Para poder falar desse tema, hoje temos uma autêntica autoridade na matéria, Cassione Advogados, e da mano da Cassione Advogados, Bruno Moretti e Bernardo Leite. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Carlos. Obrigado. Bom, agradecer novamente aqui à Câmara pelo convite, pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre esse assunto que tanto a gente se interessa, gosta, né, tem estudado aqui bastante no escritório e até em questão da entrada em vigor transitória agora, já em 1º de maio, está super atual, né, então a gente fica muito feliz pelo convite e espero que a gente possa aí colaborar aí com os associados da Câmara aí, trazendo um pouco de nossa visão sobre alguns pontos específicos do assunto, né? Sim, Carlos, Câmara, obrigado pelo convite. Hoje é um tema, como o Bruno falou, né, um tema muito recente e que está agora crescendo talvez mais o interesse com a chegada da entrada em vigor provisória e que atingir as empresas, os setores em muitos âmbitos, né? A gente conversa muito aqui no escritório da parte de comércio nacional, da parte societária, da parte ambiental, então é uma preparação muito complexa e conjunta aqui. Mas obrigado. Perfeito, Bruno, Bernardo. Na verdade, sim, vamos precisar hoje de vocês, porque provavelmente o que está na cabeça de muitas empresas é, bom, agora que vai entrar em vigor esse tratado, o que muda na prática para as empresas com a entrada em vigor desse tratado? Então, acho que a primeira questão que a gente tem que levar em consideração é que, ainda que o que vai entrar em vigor agora não seja o acordo na sua completude, né, o que vai entrar agora, que é mais a parte de comércios e serviços, né, a parte mais comercial, ele tem uma amplitude muito grande, né? Então, de fato, eu acho que é isso que gera um pouco, às vezes, de dúvida nas pessoas, porque eles são vários assuntos são tratados e, de fato, às vezes você acaba até, às vezes, perdendo um pouco o foco na hora de fazer análise em função da complexidade, né? E um assunto puxa o outro, né? Então, gera bastante dúvida inicial. Então, acho que é uma conversa mais introdutória aqui de trazer alguns conceitos, algumas premissas importantes, né? Então, acho que assim, o que muda, talvez de forma imediata, né? Você passa a ter, em algum nível, uma liberalização aí comercial entre os países dos dois blocos, né? Então, isso supõe aí que, né, você vai passar, principalmente em relação à parte de comércio de bens, né? E isso supõe que vai aumentar o fluxo comercial entre os dois blocos. E para as empresas, eu acho que é importante exatamente isso, tentar ter essa visibilidade, entender como que elas se enquadram, né, nos efeitos do acordo, né? Se elas vão, em relação tanto ao mercado interno, em relação a como que fica, né? Se ela vai passar a ter acesso a algum tipo de redução em custos de insumos que ela trata, que ela usa internamente, que ela importa, ou eventualmente
como que se ela vai passar a ter uma maior concorrência de produtos agora também europeus, que talvez hoje em dia enfrentem um custo um pouco mais elevado para acesso ao mercado, que em teoria o acordo vai facilitar, né? E também até como que isso pode afetar os concorrentes dela também, e também a própria posição dela em relação ao acesso ao mercado europeu, né? Então, que em teoria vai ser facilitado, né? Acho que é isso, sim, Carlos. O que a gente conversa muito é o que, respondendo a sua pergunta muito diretamente, né? O que muda para as empresas em 1º de maio, muitas coisas mudam e outras vão aos poucos, né? Então, a gente vai ter a implementação do acordo com o início do cronograma de redução tarifária. Então, para uma série de produtos, as tarifas já começam a cair em 1º de maio. Algumas de forma integral, né? A tarifa vai para 0, enquanto não era, para outras de forma parcial. Então, a tarifa vai reduzir um pouco dentro do cronograma, né? Desgravação ali tarifária. Então, acho que é o primeiro impacto que a gente pensa, mas tem, claro, também a implementação de temas de facilitação de comércio, então, de redução de burocracia nas aduanas, para certificação. Isso tudo a gente já tem impactos imediatos para 1º de maio, claro, muitos impactos que vão ser sentidos ao longo dos anos, né, de aproximação entre a regulação dos países, de redução das tarifas ao longo desses anos, e aí, obviamente, com uma entrada maior, talvez, de produtos do Mercosul na Europa e vice-versa, né? Então, a gente tem tantos impactos imediatos, que já podem ser sentidos e que são automáticos, e tem aqueles que vão ter que ser trabalhados e vão acontecendo ao longo do tempo. E acho que então essa ideia, acho que pode ter algum outro efeito mais imediato, mas você de fato tem essa aplicação ao longo do tempo, porque você tem, né, uma mudança, né, nas tarifas e nas medidas não tarifárias, né, que Claro. uma regra geral, o acordo prevê uma redução ali das tarifárias, uma redução, na maioria dos casos, graduais. A gente vai até entrar alguns exemplos aqui que são mais imediatos. E as medidas não tarifárias, o que se espera é que você tenha uma convergência na sua aplicação ali, né, entre os países, para facilitar esse trânsito de mercadorias entre os dois blocos ali, né? Que são questões que talvez sejam mais a médio e longo prazo, né? Então, Carlos, o que muda depende da inserção dessas empresas imediatamente no mercado global, né, do quanto elas vão sentir possivelmente a facilitação de comércio na operação com a Europa, e claro, com o tempo, a entrada de produtos europeus maior no Mercosul, a maior entrada de produtos no Mercosul. Então, depende da inserção da empresa, do setor em que ela está, mas não é aquele efeito óbvio, como uma circulação de pessoas, mas o comércio de bens, as empresas começam a perceber aos poucos, né? Assim, todo mundo vai um pouco internalizando esses efeitos, que o acordo está em vigor, e as cadeias de comércio, as cadeias globais começam a se rearranjar. E aí, de fato, fica talvez um pouco mais claro. Eu achei muito interessante duas ideias que vocês comentaram, que foi, pues, claramente el comienzo ya de ese incremento de interacción entre las empresas, y luego una idea que achei muito interesante también, que es que no va a ser una cuestión uniforme, no va a ser o día de golpe todas as tarifas caen. Então, eu entendo que va a depender de qué sectores onde van a sentir os primeiros impactos jurídicos. Vocês nos poderiam desarrollar um pouquinho mais essa ideia? Claro, Carlos. Aqui, acho que aí, tornando claro, né, para os associados que eventualmente não leram ainda o acordo, não conseguiram ver alguns dos temas, mas o acordo vai ter partes ou seções, regras que vão atingir a todos igualmente, como medidas de facilitação de comércio, né, redução de burocracias em aduanas, isso vai atingir a todos de uma forma igual. Para outros, vai depender do setor, da indústria, da empresa, como ela está inserida ou não. Então, por quê? Redução tarifária, o cronograma que vai entrar, o quanto as tarifas vão ser reduzidas e em qual velocidade, depende do produto específico, né? Então, item NCM, 8 dígitos. Então, depende de quem é essa empresa, do tipo de produtos, insumos que ela compra, se são insumos que ela compra de outras regiões, talvez ela compre da Europa,
de concorrentes que ela tem no outro bloco, seja na Europa, seja no Mercosul. Então, os efeitos eles dependem muito de quem é a empresa e de quem é o setor para a parte tarifária. Então, a análise ela tem que ser feita aqui para entender oportunidades, para entender riscos, empresa a empresa, produto a produto. Entender se, olha, será que esse meu produto eu tenho uma chance maior de conseguir comprar insumos com custo reduzido agora da Europa, com a redução das tarifas? Talvez consiga. Então, talvez faça sentido eu mudar o meu abastecimento, ou menos parte dele para vir da Europa. Será que eu vou enfrentar uma maior concorrência do produto Mercosul ou do produto europeu? Talvez sim. Talvez seja menor essa possibilidade, o meu risco de aumentar essa concorrência diminua. E qual que é o meu espaço para exportar? Também depende. Como que vai reduzir a tarifa do seu produto? Como que está colocada a indústria do outro lado? Então, todos os efeitos são muito particulares, por assim se dizer, de forma geral, mas, claro, tem algum efeito ali amplo. E assim, acho também é uma análise até mais de comércio exterior do que jurídica, né? Acho que você tem que olhar duas pontas aí de acordo com a sua indústria, né? Entender o quão tarifada é a sua indústria, né, o seu setor ali, e qual que vai ser o efeito do acordo sobre ela. Então, em relação a se vai ter uma redução ou não, e também em relação a qual prazo dessa redução, né? Aqui, para pegar a minha colinha aqui, de uma forma bem geral, né? Qual que é uma qualificação que a gente entende aí? Você tem que são qualificados como produtos menos sensíveis. Você, em teoria, teria uma liberalização imediata a partir de 1º de maio. E você tem produtos agrícolas e industriais de baixa sensibilidade por volta de 4 anos para ocorrer essa redução tarifária. Produtos de sensibilidade intermediária, 8 anos. E setores mais estratégicos de 10 a 15, né? E aqui, para dar um exemplo mais concreto, por exemplo, que a gente acha que vai ter um efeito mais imediato, um setor que talvez você pode ter algum impacto maior, mencionar, por exemplo, o setor cosmético, que você vai ter, por exemplo, cosméticos de uso direto, que hoje em dia tem uma tarifa de 18%, vão passar de forma imediata para 0%. O setor farmacêutico, você tem uma tarifa atual de 14%, e que, no geral, sai reduzida para 0% em até 4 anos. Então, a mesma coisa no caso do setor de peixe congelado. Você tem uma tarifa atual de 9%, vai para 0% em 4 anos. A parte de bebidas alcoólicas também, que você tem algumas bebidas que vão ter redução imediata, e outras vão ter redução de até 10 anos. Então, vai variar muito de caso a caso, mas a gente tem alguns exemplos setores que, de fato, podem ter uma mudança já para o primeiro semestre de 2026. De forma geral, Carlos, aí, assim, a gente tem, né, 95%, mais de 95% dos produtos cobertos pelo acordo, recebendo algum tipo de desgravação tarifária, que pode ser imediata ou até 25 anos. Normalmente, né, assim, de forma geral, a regra é que a gente não vai ter grandes impactos. Tarifas maiores vão cair com mais tempo, tarifas menores caem mais rápido, né? A gente não vai reduzir 4% de tarifa em 10 anos. Ela vai cair um pouquinho mais rápido. Então, essa é a parte que fica muito setorizada e talvez seja mais visual do acordo, né? Assim, enxergar a tarifa caindo. Mas aí a gente tem todos os outros temas ali inseridos que vão atingir todos de uma forma talvez equânime, mas que também vai distingui-los em certa medida, que a gente tem, por exemplo, as regras de origem. Para aproveitar os benefícios aqui da redução tarifária, o produto tem que ser considerado originário, Mercosul ou Europa. O cálculo disso, né, a metodologia para se determinar se um produto é do país, se ele é um produto brasileiro, se ele é um produto europeu, vai ter algum ajuste. Então, cada setor vai ter que entender, será que a forma como eu produzo hoje me permite dizer que o meu produto é brasileiro, eu posso mandar para a Europa, ou que o meu produto é europeu, eu posso mandar para o Mercosul com os benefícios, ou eu vou ter que fazer algum ajuste? Isso vai depender do setor. Por exemplo, se eu tenho produzo no Brasil, mas eu uso insumos majoritariamente vindos de outro país, por exemplo, de outra região, por exemplo, da China, né? Isso vai se qualificar como um produto que vai ter esse certificado de origem para poder fazer a remessa para a Europa, ou talvez faça sentido eu rever alguns itens da minha produção para poder trocar em alguma medida esses insumos por insumos europeus que eu importe da Europa para produzir e beneficiar aqui e remeter para a Europa com os benefícios do acordo, né? Então, é um tipo de análise que vale a pena ser feito, que pode ser interessante, né? São regras que são estabelecidas para todos os produtos, portanto, para todos os setores. Cada um vai ter a sua regra naturalmente,
com as dificuldades que são inerentes ali àquele setor. O siderúrgico talvez tenha regras mais relacionadas à origem do insumo, outros setores talvez mais relacionados à quantidade que se agrega, ao valor que se agrega ao produto na manufatura local. Então, as regras vão atingir todo mundo. Na mesma medida? Não necessariamente. Depende ali do setor. As empresas vão sofrer e doer da mesma forma? Talvez concorrentes sintam de maneira distinta. Depende de quanto você está preparado, quanto você está inserido ali no mercado global e dos seus interesses, né? Se você está preocupado em abastecer localmente, a preocupação é uma. Se você abastece localmente e exporta, talvez você tenha outras visões e outros efeitos. Ele exporta para onde, né? Ele exporta para onde? Entendí. Entonces, claramente vamos a llegar a un momento donde hay una mayor variedad de casos, donde hay una mayor complexidad. La pregunta que surge para mí sería, ¿estas mudanzas relevantes se transmiten también a los contratos internacionais? ¿Cómo es que funcionaría eso? Não, muito boa pergunta, e eu acho que também uma coisa que eu, pelo menos, sempre costumo falar quando a gente fala desse assunto, outras questões que são novas, né? Acho que é um assunto que, embora ele tenha tido aí mais de 26 anos de negociação, né? É um assunto que agora ele começa a tomar corpo e a se formar, né? Então, tem muita regulamentação adicional que vai ser criada. Você vai criar, em alguma medida, entre os países, aí, né, nos poderes judiciários, a jurisprudência que vai ajudar a guiar, a interpretar esse acordo. Então, o marco legal está em formação. Então, claro, acho que tem muitas posições aqui que a gente coloca que são questões aí, são interpretações e que, em algumas medidas, estão sujeitas aí a desenvolvimento, a confirmação, né? Acho que não é um momento para ninguém falar que sabe tudo 100% sobre o assunto que está se formando, né? Em relação aos contratos, eu acho que um efeito que ele vai ter, que é um efeito geral do acordo, que quando a gente olha, por exemplo, para as empresas brasileiras que querem, do Mercosul, e querem acessar o mercado europeu, que a gente tem discutido muito aqui, que ele, em teoria ele vai subir um pouco a barra, né, em relação à exigência, né, de compliance para cumprimento exatamente daquelas medidas não tarifárias, né. Então, talvez você vai ter na negociação dos contratos ali as questões ali de ESG, de rastreabilidade, de proteção de dados pessoais, de não violação de propriedade intelectual, que a gente já tem nos contratos hoje em dia, né, que a gente celebra aqui no Brasil e nesses contratos internacionais. Mas você talvez vai ter um aumento da relevância dessas cláusulas, e não só a relevância em si na redação, na negociação, mas no enforcement, né? Porque uma das coisas que o acordo pressupõe é que você, de fato, para acessar o mercado europeu, você vai ter que cumprir essas regras, as regras aí que são importantes também do ponto de vista europeu, né? Acho que, e aí falando um pouquinho mais, talvez, da visão do comércio internacional sobre os contratos, Carlos, de forma geral, né? Claro, a gente está agora falando do acordo comercial provisório, e a gente tem ainda a aprovação do acordo de cooperação União Europeia e Mercosul, que traz outros temas. Mas, de forma inicial, acho que é uma força motriz que vai aproximar os países e as empresas dos dois blocos. Então, naturalmente, empresas europeias que estão pouco acostumadas a lidar com o Brasil, a negociar com o Brasil, talvez ganhem um incentivo a negociar e entrar mais no mercado brasileiro, assim como as empresas do Mercosul vão se aproximar mais, talvez, do mercado europeu. Isso, naturalmente, vai trazer, o Bruno comentou, né, da necessidade de se adaptarem às realidades daquele outro mercado, né? Você não vai conseguir continuar fazendo negócio como você faz com outras regiões ou dentro da sua própria região, né? Você vai ter que fazer ajustes naturais e que vão vir tanto de forma automática, por você se aproximar, talvez, de um novo mercado, quanto desses ajustes que são decorrentes do próprio acordo. E aí acho que, de parte comercial do comércio internacional, que a gente pensa e que os contratos talvez tenham que começar a ser um pouco mais restritos, está relacionado às regras de origem de fornecimento, talvez, né? O que a gente estava comentando, de eu preciso garantir que o meu produto, para se beneficiar da redução tarifária, ele seja originário, seja do Mercosul, seja da Europa. Hoje não existe uma preocupação com isso para esse fluxo de comércio. Se eu mando para a Europa, se o meu produto é brasileiro, se eventualmente ele tem origem argentina,
chinesa, não faz muita diferença, eu vou pagar a mesma tarifa, a não ser que tenha outras barreiras, né? Com a redução tarifária agora do comércio entre os blocos, começa a fazer sentido de olhar, negociar com meus fornecedores e exigir que eles cumpram esse requisito de, olha, eu vou comprar de Claro. você, mas eu preciso que você garanta que o produto que você está me fornecendo aqui no Mercosul, na Europa, é originário. Eu preciso que a minha fornecimento atenda às regras para no final eu concluir que o meu produto é local. Senão tudo desanda e, claro, as empresas perdem o acesso a esse benefício. Então, uma das visões que acho que vem muito diretamente do acordo, né? E até isso comparando com outros marcos legais que tem essa função de enforcement, você então é feito em cadeia, né? E você vai ter talvez as empresas grandes que já acessam o mercado, se adaptando e olhando muito, né, essas regras e para que ela possa ter os benefícios, e também olhando para os seus fornecedores, para toda a sua cadeia de fornecimento. Então, gerando também que as empresas, talvez de middle market, empresas familiares, empresas pequenas, por uma questão de negócio, ela passa a ter que olhar também e cumprir essas regras, né? Claro. Aí, na verdade, vocês trouxeram unos insights bem interessantes acerca do que vai ser a entrada em funcionamento do Mercosur, asuntos sobre los que es muy importante para las empresas picar de ollo porque realmente van a tener un impacto real en esas empresas, mas probablemente no toda empresa teve a precaução de se preparar com tempo, de contar com uma empresa como Cassione para saber como tinha que fazer as coisas com tempo, e agora estão ouvindo a vocês, estão pensando, puxa, e agora quê? Então, eu perguntaria para vocês, essas empresas, que vocês acham que devem fazer agora para se preparar juridicamente? Claro. Carlos, como se preparar? O que a gente tem trabalhado com muitos clientes e tentado entender é, claro, o acordo já está entrando em vigor, então a gente já tem alguns efeitos imediatos, tem que ser olhados e entender o quanto eles afetam efetivamente o negócio. Em tese, não vai ser um impacto derradeiro de um efeito enorme, né? Porque a ideia é justamente fazer uma transição. Temas mais complexos entram em vigor e vão sendo incorporados aos poucos. Mas o que a gente tem conversado, mas claro, não é uma grande quebra, mas quem se movimenta antes ganha espaço e ganha oportunidades, né? Então, claro, hoje a gente vai ter reduções, por exemplo, de 1º de maio. A gente tem muitas tarifas de 4% em vigor dos dois lados, que vão cair para zero imediatamente. Não é uma queda de 10%, mas são 4%. Ainda assim é coisa, né? Assim, ainda assim é um custo muito reduzido. Para o Brasil, por exemplo, que, claro, reduz a tarifa de importação e reduz a base de cálculo da tributação para essa importação. Então, o impacto agregado é maior. Então, o que a gente tem conversado muito são tipos de análise e tipos de visão. Acho que o que a gente tem recomendado é, claro, para a empresa não se assustar e pensar, eu vou ter que olhar quantos produtos e quantos efeitos. Não, vamos primeiro faça uma análise de matriz de risco e oportunidade. Quais são os seus principais produtos de venda local? Para quantos clientes você faz, se você tem uma diversidade ou não, se você exporta, se você não exporta, de onde você traz. Então, entender quais são os principais produtos da sua carteira, seja de venda do seu próprio produto, quanto seus materiais e equipamentos de abastecimento. Quais são os principais que devem ser afetados? Primeiro é essa análise, é entender onde talvez estejam os principais problemas e as principais oportunidades. A partir daí, a gente começa a fazer uma análise mais complexa e mais detalhada para entender qual é o possível impacto, como você deve esperar um aumento de concorrência do produto importado, onde você consegue exportar mais, talvez para uma região europeia, talvez para outra. Se você é uma empresa europeia, talvez a Argentina tenha um espaço interessante para você entrar com a redução de tarifas. Então, é entender primeiro essa matriz, para depois entrar numa análise detalhada, para, claro, no geral, um grande susto e uma grande preocupação interna. Mas a gente tem diferentes visões que a gente trabalha. Novamente, depende da empresa, setor, indústria. Que vão ser entender, será que o meu abastecimento faz sentido ser como ele é hoje, ou talvez eu tenha uma oportunidade trazendo da Europa? Seja por redução tarifária, seja por facilitação de comércio, seja porque eu quero ganhar origem no meu produto. Meu produto brasileiro hoje, esse é um ponto importante, a acumulação de origem, que é, hoje talvez eu compre um material da Colômbia, mas se eu trouxer da Europa,
eu consigo acumular e dizer, olha, o produto europeu mais o produto brasileiro, eles vão me dar origem local. Ou Então, do Paraguai, por exemplo, ou que do dá para o Paraguai. Mercosul. Sim. Mm, Então, claro. eu não preciso ter materiais só do Brasil para dizer que o produto vale aqui dentro desse acordo, que ele é um produto originário. Ele tem que ser originário dentro do acordo. Então, ele tem que incorporar materiais Mercosul e Europa. Então, talvez faça sentido eu deixar de comprar da Colômbia para comprar da Europa. Talvez reduza o meu custo, com a redução de tarifa fique mais barato, ou esse ganho de origem faça sentido. Aí a gente move para o meu produto que eu vendo. Será que eu vou ganhar espaço na Europa? Como que vai ser esse espaço que eu vou ganhar na Europa? É um ponto a ser explorado. E o outro vai ser importações. Como que eu posso esperar um aumento da concorrência do outro bloco? Seja aqui no Brasil, seja na Europa ou nos países dentro desse bloco, né? Será que eu, empresa brasileira, vou ter uma maior concorrência para as minhas vendas para a Argentina contra o produto europeu? Talvez não. E aí, claro, é uma análise que trata da parte prevista em acordo, redução tarifária, regras de origem, quais são os cronogramas, talvez você não se preocupe, talvez você não tenha uma janela nos próximos 2 anos, mas daqui a 3 anos com a redução tarifária vai fazer sentido, você vai ganhar um bom espaço na Europa. Então é já pensar e se programar para fazer os investimentos e conseguir entrar, negociar com os possíveis Interessante. clientes e, claro, enxergar a outra indústria. Eu vou ter uma redução de tarifas para importar, para exportar. Tá, mas eu vou concorrer com quem? Será que a indústria europeia é muito forte e eu não vou conseguir entrar? Ou o Brasil não tem indústria, o Mercosul não tem indústria, então eles não vão ocupar aqui o espaço meu produtor europeu. Então tem todos esses lados e, claro, começam de uma análise menor, mais ampla de matriz, para começar a entrar em detalhes. Eu acho que aqui tentando resumir, até porque naquela da amplitude, quando você tem um assunto muito amplo e é novo, acho que você tem que, às vezes, sabe o básico, você vai ampliando, né? Então, são 3 perguntas básicas que eu tenho que olhar para o seu negócio e fazer. Como que o acordo ele afeta o meu negócio? Como ele afeta o meu mercado? E se ele me dá acesso a novos mercados, né? Que é um pouco resumindo tudo o que o Bernardo falou. E aí, a partir daí, você começar essa análise e você vai buscando, vai ter 1000 desdobramentos que você vai poder puxar essas informações. Aqui, por exemplo, fazendo um exemplo para as empresas associadas à Câmara, que boa parte são empresas espanholas, né? Que vêm, acho que a maioria delas, buscando o acesso ao mercado brasileiro, né? Porque é um mercado grande, consumidor grande, etc. Então, mas a partir da lei da compra, você pode avaliar a lógica dessa filial brasileira dentro de uma perspectiva do mercado dos 2 blocos, né? Não só como plataforma para o Mercosul, mas eventualmente com o próprio retorno de alguma produção local e venda para a própria Europa, né? Então você tem uma mudança interessante. E que isso também, o Brasil como uma base exportadora, até junto com os prazos do acordo, é interessante que ele vai muito em linha também com a própria reforma que está em curso dos impostos indiretos, em que você vai, em teoria, tirar se for implementado corretamente e tudo mais, você vai permitir que o Brasil passe a ser uma plataforma exportadora mais interessante, porque o sistema atual, você acaba tendo aqueles impostos em cascatas que você não consegue eliminar totalmente no processo ali de exportação, e com a implementação do novo IVA, você vai passar a ter uma retirada mais efetiva desse custo tributário. Entendido. Então, as coisas vão se encaixando ali para você ter, de fato, algumas mudanças aí estruturais e de oportunidade interessante. E é aquela história, né? Como o Bernardo bem começou aqui nessa última resposta, timing é tudo, né? Você é uma coisa, o timing para começar a entender e analisar, talvez não para implementar, mas para começar a entender e começar a mapear e estar preparado para quando for o momento, é agora já. Então, Carlos, acho que assim, o resumo para as empresas que ainda não se movimentaram, não tentaram entender ainda como o acordo pode afetar ou dar oportunidade ao negócio. Comecem rápido, comecem o quanto antes, porque, claro, o acordo tem os seus momentos de efeito, mas os seus concorrentes podem se movimentar, tanto os locais quanto os estrangeiros, eles ganham espaço e, claro,
a gente tem que pensar na decisão de investimento e decisão de movimento industrial e comercial. Se você quer aproveitar um espaço que talvez surja no outro bloco e que vai fazer um grande sentido daqui a 2 anos, você tem que estar começando a pensar desde agora, já mapeá-lo, deixá-lo pronto para aproveitar esse espaço. Então, há efeitos de curto prazo, há efeitos de médio, de longo prazo, que têm que ser mapeados o quanto antes para poder serem aproveitados. Então, a nossa grande recomendação é sim, mapear o quanto antes, e claro, a gente começa aqui no escritório, né, assim, esse faz parte do nosso trabalho, fazer esse mapeamento, entender, ajudar as empresas. Então a gente começa aos poucos, começa de forma ampla e geral, e aí a gente começa a puxar detalhes, mas entenda o seu negócio e como ele vai ser afetado. E acho que nesse contexto, identifique quais serão essas janelas de oportunidade que ele vai gerar e esteja preparado para aproveitá-las, né? Sim, acho que essa é uma mensagem aí para encerrar e concluir. Perfeito. Puxa, Bernardo, Bruno, muito interessante. Acho que vocês trouxeram pontos bem concretos que provavelmente vão resolver muitas das perguntas que os nossos associados e a nossa audiência têm na cabeça. E muito obrigado por trazer a experiência de vocês, a experiência profissional de vocês e a experiência da Cassione para trazer um pouquinho de luz sobre essa situação que provavelmente tem a más de un empresario nervoso que ve los riscos, ¿verdad? Mas no ven as oportunidades. Muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado a você, Carlos. Obrigado pela oportunidade, pela conversa. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Para continuar nosso programa, recibimos a Arcilon Rocha, da Newco, que vai nos ajudar a entender mais sobre a gestão tributária das empresas. Seja muito bem-vindo, Arcilon. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, Arcilon, vamos começar com uma das coisas que eu sempre tenho na cabeça quando falamos destes temas, não? Que é quais você acha que são os erros mais comuns que as empresas cometem na gestão tributária? Carlos, acredito que os erros mais comuns é com relação a tratar a área tributária como algo operacional e não estratégico. Acredito que as empresas esperam, né, acontecer algum problema tributário ou perceber que estão tendo um gasto tributário maior do que aquilo planejado para começar a tomar as decisões tributárias que já ocorreram, né? Então, acredito que a área tributária hoje é muito estratégica, assim como vendas e financeiros no geral, compras, etc. E acredito que outro motivo também é a falta de integração, né? Acredito que hoje o fiscal, né, que está emitindo a nota fiscal, a fatura, a invoice, às vezes não está nem sabendo qual que é o serviço que está sendo prestado lá na frente, ou qual que é o que está sendo vendido lá pela área de vendas. Então, acredito que a falta de integração acaba gerando essas inconsistências entre as áreas, que faz com que, às vezes, até expõe a empresa a risco ou pagar mais imposto. Puxa, interessante, Arcilon. Hay un tema adicional que yo acho que también tiene cierto impacto nas empresas, porque hoje as empresas têm a escolha para poder fazer uma escolha entre um ou outro regime tributário, não? Você acha que essa escolha sigue sendo um dos principais problemas que vêm as empresas e por que seria assim? Acredito que, igualmente a gente estava comentando antes, a questão da empresa escolher a regime tributário é uma questão estratégica, né? E assim como é uma questão estratégica, você tem que olhar o big picture, tem que olhar tudo, né? Então tem que olhar o seu cash flow, não só... Muitas empresas só vão direto para a receita, né? Ou para as despesas. Só leva em consideração talvez esses dois fatores, a receita e a despesa. Mas, principalmente agora com a reforma tributária, tem que ser considerado o cash flow, tem que considerar se você tem sócio estrangeiro ou não tem sócio estrangeiro, se você vai operar em regime de royalties, se você vai ter onde está a sua localidade, onde está seu fornecedor. Então, assim, é olhar de forma estratégica o total, a sua operação de forma completa,
de acordo com aquele seu modelo de negócio, né? Como eu disse, às vezes as empresas acreditam que é uma área operacional, não tem muito o que fazer, começa a se dedicar a outras áreas, acaba deixando impostos de lado e depois acaba vendo que o regime optado inicialmente era o errado, Claro. né? E acaba pagando mais imposto. O negócio é dinâmico, então tem que estar sempre olhando, revisando e vendo se aquele regime ainda continua sendo o melhor, se outro não poderia estar trazendo talvez menos risco, talvez mais saving tributário. Então, eu acredito que esses são os fatores importantes na hora de escolher o regime tributário. Entendi, Arcelon. A Newco é uma empresa excelente, sobre todo em ajudar as empresas realmente nos seus planejamentos contábeis, tributários. Newco, especialmente, además, pelo que falamos faz uns dias, você e eu, é uma empresa que está focada agora mesmo principalmente em trazer empresas que estão fora e que querem iniciar as suas operações aqui no Brasil, com todas essas dúvidas e todas essas questões que levanta el ter que vir a un país tan diverso y tan complexo en tantos aspectos como Brasil. Dos elementos que ahora está teniendo una gran importancia y que se fala mucho de él y, lógicamente, a tecnología, a entrada da IA, etc. Dentro do campo de actuação de vocês, você acha que a tecnologia tem ajudado realmente ou ainda está subutilizada nessa gestão? Olha, sim, acredito que está sendo subutilizada da seguinte maneira, né? A tecnologia, claro, somente com a inteligência artificial chegou e ela está sendo muito utilizada para tarefas repetitivas, eu acredito assim, né? Eliminar tarefas manuais, talvez até trazer ideias, mas eu acredito que falta hoje, na questão de tecnologia, principalmente por falta de investimento das empresas de tecnologia também, falta inteligência tributária, falta inteligência contábil, por exemplo, nas ferramentas de automação ou de inteligência ou de IA hoje, né? Assim que ainda o fator humano é um fator importante, né? Para você utilizar a inteligência artificial ou outro tipo de tecnologia na hora de tomar as decisões tributárias e contábeis da sua empresa. Assim, acontece aqui mesmo, às vezes a gente está utilizando IA e duas pessoas fazem a mesma pergunta e ela dá a resposta diferente, né? Então, você precisa ter essa avaliação de um consultor e alguém mais experiente, porque a autoridade tributária ou qualquer outra autoridade que você tem que se reportar, do outro lado também é um humano, não vai ser um IA também que às vezes vai analisar isso. Então, precisa de estratégia, né? Como eu sempre menciono aqui, né? Então, eu acredito que ter a tecnologia precisa saber usá-la e saber estrategicamente usá-la, né? Saber, por exemplo, hoje eu não conheço nenhum software que tem uma inteligência tributária, que diz, por exemplo, não codifica esse produto dessa maneira porque vai te gerar mais imposto. Ou faça dessa maneira porque vai te dar menos risco tributário. Não conheço. Não conheço. Sem dúvida. É. Sem dúvida. E é um tema sensível, não? Aí você tem uma empresa, às vezes já hemos ouvido múltiples casos em múltiples âmbitos de empresas que chegaram, colocaram na IA e, bom, saiu uma loucura, eles fizeram e depois chegaram as consequências, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter faseado e cada operação é particular, não significa que funcionou num cliente ou na empresa que vai funcionar no outro, né? Tem processos e estrutura diferente, né? E como eu disse, o negócio é dinâmico, tem que estar sempre ali reavaliando, né? Claro. E eu queria fazer para você uma última pergunta, aproveitando também todo o conhecimento que vocês têm, a experiência no mercado. Eu me pongo a pensar em uma empresa que está vindo de fora e que puxa, se enfrenta um pouco a quais são os primeiros passos que eu preciso dar. O que você acha que uma empresa deve priorizar para organizar melhor a sua área tributária e financeira? Hoje, informação, né, o data, né, os dados é dinheiro, né? A gente sabe, a gente vê isso em todas as empresas de tecnologia,
Não só a empresa de tecnologia, qualquer outra de empresa hoje precisa de dados. E acho que para você ter uma boa gestão financeira, tributária do seu negócio, você precisa de dados. E você precisa ter processos, você precisa ter maneiras, controles para captar essa informação, né? Então, eu acredito que você estruturar bem os seus processos, estruturar bem a integração entre as áreas, como eu mencionei aqui anteriormente, que as áreas se comuniquem, né? Que o fiscal tenha acesso, né, à área comercial e que a área comercial tenha acesso ao fiscal para poder explicar o que está acontecendo. Olha, eu vendi esse produto, eu vendi esse serviço, para a área fiscal, né, tributária, ir lá, olhar e falar assim, opa, peraí, isso não é assim, é dessa outra maneira que vai gerar um melhor benefício tributário para nós. Então, acredito que uma boa empresa que tenha uma boa ferramenta, um software, processos estruturados e tenha uma integração entre as áreas, eu acredito que é um passo inicial interessante e muito importante de que poucas empresas fazem. Acabam deixando, às vezes, isso para o último, acaba dando prioridade para outras áreas. Eu entendo, ser empresário é difícil, né? A gente lidar aqui diariamente com empresários chegando no Brasil e muitos deles, claro, estão preocupados em validar o negócio, estão preocupados em ganhar mercado, em fazer reuniões, fazer networking, e às vezes acaba deixando de lado essa estruturação, e aí depois acaba tendo que correr atrás para poder mudar tudo. Claro, sin dúvida. E é uma área crítica também, porque uma vez que você, eu entendo que uma vez que você cria um determinado sistema e começa a funcionar com esse sistema, mudar isso, al final, acaba sendo um problema e acaba tendo muitos custos, né? Claro. Às vezes tem que mandar comunicado para o cliente, você vai ter que mudar o seu faturamento. Claro, o ideal é sempre não ter um sistema grande e engessado. Tem que estar... Hoje, o mercado demanda flexibilidade. Então, tem que ser uma empresa aberta a se mudar, né? Mas, ao mesmo tempo, também não deixar de estruturar os dados, coletar informação, porque senão pode ter um trabalho ou depois operacional de comunicar ao cliente e acaba tendo aí um conflito um pouco, né? Um estresse, talvez. Sem dúvida, Arsilon. Afortunadamente, as empresas têm empresas como a Newco que podem realmente ajudá-las a resolver essas questões de um jeito que, además, poupe dinheiro para elas e consiga uma maior eficiência nas suas operações. Arsilon, muito obrigado por trazer a sua experiência, a experiência de Newco conosco hoje e trazer-nos essas ideias que acho que vão ser de muita utilidade para as empresas. Claro, com certeza. É um prazer estar aqui, ajudar a Câmara Espanhola, bater esse papo com você. Espero que eu possa participar mais vezes. E, claro, estamos aqui sempre à disposição para ajudar todos os clientes que queiram chegar no Brasil, fazer um onboarding de uma maneira bem estruturada, com previsibilidade. É a nossa essência, é o que a gente gosta de fazer, é atender os estrangeiros e de braços abertos, como o Brasil gosta de fazer. Fantástico, Arsilon. Muito obrigado. Um abraço. É isso, um abraço, Carlos. Até a próxima. Tchau. Tchau. E assim encerramos mais um episódio de Panorama Câmara. Agradecemos pela sua companhia em mais uma conversa dedicada a compreender os temas que estão transformando o ambiente de negócios e abrindo novas oportunidades para as empresas. Continue acompanhando a Câmara Espanhola nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episodios, além de eventos, iniciativas e novedades no nosso ecossistema. Até o próximo encontro.